Olá, eu sou o Marco Gomes e hoje a gente vai fazer um formato diferente aqui no 140 MBA. Vou testar esse formato, que é um React, que eu estou aprendendo aí com os amigos comunistas da internet. E hoje a gente vai ler um texto sobre tecnologias e segurança pública, debate sobre policiamento, privacidade, vigilância e controle social, da Luísa Dutra. Além disso, eu vou ler os pedaços do texto e vou trazer meus comentários também. Esse é um texto excelente da Luísa Dutra, tá? Então aqui a questão nem é uma questão de discordância, é realmente de contextualizar e trazer uns detalhes, porque o texto é muito bom. Vamos lá, espero que vocês gostem desse novo formato. Valeu aí a todos os comunistas que têm me ensinado a fazer isso enquanto eu assisto, né? Valeu. Vamos lá. Tecnologias e segurança pública, debate sobre policiamento, privacidade, vigilância e controle social, escrito por Luísa Dutra, em 9 de janeiro de 23. A contemporaneidade é marcada pela inserção de novas tecnologias, a exemplo da utilização de inteligência artificial, videomonitoramento e tratamento de dados pessoais por diversas instituições. No campo da segurança pública, principalmente nas corporações policiais, não poderia ser diferente. Reconhecimento facial, hacking governamental e uso de câmeras na farda dos policiais são algumas das inovações no campo do policiamento e segurança pública no Brasil e todas estão sujeitas a debate público. Isso é muito importante, tá, gente? Fechando aqui o corte rapidinho, fazendo um comentário. Os projetos de câmera e de vigilância, câmera na farda, reconhecimento facial, câmera em poste, câmera em farda de fiscal da Receita, câmera em farda de policial, cada um é feito de um jeito no Brasil, sem nenhum debate público, ou com quase nenhum debate público, e as empresas e as secretarias e os órgãos vão simplesmente implementando. No Rio é de um jeito, São Paulo é de outro. No Rio, por exemplo, não querem colocar as câmeras onde elas seriam mais úteis, nas fardas do BOP e do CORE, que são grupos que fazem incursões, né, em comunidades e tal. Ali as câmeras seriam muito úteis e não estão querendo colocar, por exemplo, em fiscal da Receita, entre outras coisas. Mas enfim, vamos continuar no texto. A despeito das visões mais inocentes e empolgadas, essas tecnologias trazem grandes questionamentos sobre controle social expandido por parte das instituições estatais e privadas. As preocupações ultrapassam as barreiras da promoção sofisticada de direitos fundamentais na era digital, como privacidade e proteção de dados pessoais. Trata-se de refrear uma ampliação desmedida da vigilância e do poder punitivo do Estado, em defesa de direitos individuais básicos, como será criticamente abordado a seguir. Então é isso aí, gente. De vigilância do Estado, toda câmera controlada pelo Estado, todo arquivo controlado pelo Estado, quem controla o dispositivo e o arquivo controla a narrativa, faz vigilância. Isso é muito perigoso e a gente vai ver por que isso é tão perigoso aqui nesse excelente artigo. Então, utilização de tecnologias na área da segurança pública, novas roupagens de um velho policiamento e controle. O campo da segurança pública no Brasil, assim como os estudos sociológicos acerca da criminalidade das instituições estatais que circulam essa esfera, surgem de maneira mais evidente a partir da década de 90 no Brasil e na América Latina. Ressalta-se que há quase 4 décadas vivemos em um país pautado por uma Constituição democrática. A atual Constituição brasileira foi elaborada após períodos ditatoriais e autoritários em que direitos políticos e civis eram constantemente violados. Todavia, apesar do surgimento de um documento regulado por princípios democráticos, nota-se a existência de processos sociais conflitivos na sociedade brasileira, marcados por uma violência difusa. As corporações no campo da segurança pública possuem um histórico de desrespeito aos direitos fundamentais, duramente adquiridos com a criação da Constituição de 88, assim como a utilização legítima de força e violência como forma de gerenciamento do controle sobre a população e imposição da dita ordem pública. Essas marcas levantam discussões sobre as necessárias mudanças nas formas de agir da polícia e nas ações jurídicas que são, em muitos casos, direcionadas para determinadas parcelas da população, pobres e negros, eu complemento aqui, né? Pessoas pobres, pessoas negras, pessoas indígenas, marginalizadas na sociedade. Com o advento expressivo de aporte tecnológico e controle social, a vigilância massiva, bem como a privacidade dos indivíduos, estão sendo gerenciadas a partir da reestruturação das dinâmicas institucionais no campo da segurança, em que um contrato social é dinamizado a partir dos códigos de programações dessas tecnologias, ou seja, as condutas institucionais e pessoais são moldadas, em grande medida, pelos mecanismos de controle algorítmico. Quem controla o algoritmo controla as dinâmicas institucionais e pessoais. Isso é relevante pra caramba. As inovações tecnológicas que se apresentam nesse campo como forma de inserir certa neutralidade e afastar vieses discriminatórios na atuação dessas instituições. A polícia brasileira, a título exemplificativo, argumenta que as tecnologias poderiam auxiliar em seu fazer policial diário, evitando ações desmedidas dos policiais, barrando apontamentos da sociedade civil de violação de condutas por parte dos policiais que deveriam estar dentro das leis, assim como a proteção do próprio policial contra acusações falsas de violência. Contudo,
Os debates, tanto na academia quanto nos movimentos sociais, levantam questionamentos sobre a real efetividade e utilização dessas ferramentas em combate ao crime. A gente está falando de vigilância, a gente está falando de hacking governamental, a gente está falando de câmera na farda, a gente está falando de câmera na viatura, a gente está falando de câmera nos postes, a gente está falando de impressões digitais, a gente está falando de todo tipo de vigilância, tá, gente? Isso tudo é questionado na academia há décadas. Há décadas. Talvez mais de décadas. Se estamos, para os dispositivos que existem, né? Por exemplo, impressões digitais. Se estamos adentrando na esfera de relações em que o Estado penal e suas instituições possuem uma ingerência no controle da vida, como olhar criticamente para os tecno-autoritarismos presentes nestas interações? Reconhecimento facial e hacking governamental, as duas faces de uma vigilância massiva. Com relação ao reconhecimento facial, vasta bibliografia vem se debruçando na discussão e realização de pesquisas para a averiguação da real utilidade dessa ferramenta na área de segurança, fomentando inclusive projetos de lei que defendem o banimento desse tipo de tecnologia na segurança. O principal argumento dos projetos foi que a tecnologia tem sido considerada invasiva e discriminatória. A título exemplificativo, temos os casos de São Francisco, onde estão localizadas as grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, que eu conheço bem, e que foi a primeira cidade dos Estados Unidos a aprovar em 2019 a proibição do reconhecimento facial pela polícia, além de Boston e Cambridge em 2020. Então, em São Francisco, a polícia já não pode mais usar reconhecimento facial. É lógico que isso tem um monte de loophole. A polícia não pode, mas que outro órgão pode? A polícia de São Francisco não pode da cidade, mas a federal pode? E a de imigração? E assim por diante, né? Mas, enfim, já é alguma coisa. Ainda sobre a utilização de tecnologias de reconhecimento facial no Brasil, a partir de uma crítica de vigilância em massa e discriminatória com algoritmos falhos com tendências racistas, não foi demonstrado índices que auxiliem na diminuição da criminalidade ou na melhora da atuação policial cotidiana. Vamos clicar aqui para ver esse artigo, tá? Então tá aqui o artigo, ó, Black Mirror paulistano. Conheça mais sobre os riscos do sistema Smart Sampa e os riscos do reconhecimento facial na segurança pública, de Juliana Roman, no mesmo Instituto de Referência Internet e Sociedade. Tá aqui, depois a gente pode olhar, mas vamos voltar. Então, voltando, tá, gente? Não foi demonstrado índices que auxiliem na diminuição da criminalidade ou na melhora da atuação policial cotidiana ao usar esses mecanismos de vigilância. Isso é importante, gente, isso é importante. Um estudo intitulado Um Rio de Olhos Seletivos, Uso de Reconhecimento Facial pela Polícia Fluminense, no caso do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, foi demonstrado que o termo de referência de contratação apresentado pelo Estado do Rio possui omissões em relação à ausência do período de execução e falta de diálogo com os moradores, além de sua finalidade se direcionar somente para uso repressivo e fortalecimento de produção de provas de inocência ao policial. Por fim, foi constatada arbitrariedade quanto ao direito de acesso a imagens produzidas pelas câmeras. Isso aqui é outra coisa que sempre acontece, gente. Dados do Brasil, aqui Rio de Janeiro, dados dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu sei o dado de cabeça, nas comarcas que usaram as câmeras, as imagens das câmeras em processos, 93% das vezes que as imagens foram usadas para perseguir civis. Somente 8% dessas comarcas usaram as imagens para responsabilizar e perseguir policiais, responsabilizar policiais por suas mal-condutas. 8% usaram para responsabilizar policiais, 92%, 93%, lá tem as frações, claro, 92%, 93% foi para perseguir e processar civis. No Brasil é do mesmo jeito. A falta de criticidade sobre a continuidade de uma ação racializada, apesar do uso de tecnologias na área de segurança, parece demonstrar a fragilidade em se avaliar um problema estrutural que leva a um racismo algorítmico. Segundo Silva, 2022, o reconhecimento facial usado dentro de um sistema que o reconhecimento facial é utilizado dentro de um sistema em que o mecanismo fim é o encarceramento em massa da população negra, por meio da falsa identificação de suspeitos. Outra tecnologia que pode ser brevemente referenciada são softwares de hacking governamental, que em pese ainda não possuem vasta magnitude no campo de discussão acadêmica, mas começam a aparecer mais e mais fortemente nos debates jurídicos e institucionais. Hacking governamental, gente, são as ferramentas utilizadas pela vigilância direcionada e secreta de dispositivos digitais e é entendido como uma das formas utilizadas para a quebra de criptografia com a narrativa de combater o terrorismo e o crime. Ocorre que, segundo mostram documentos oficiais e estudos internacionais, essas ferramentas espiãs estão sendo utilizadas para razões ilegítimas, como reprimir opiniões diversas de governos específicos, monitoramento e repressão política. Lá na frente do texto a gente vai falar sobre, por exemplo, o Pegasus. Já está aqui. O caso com maior repercussão é o Pegasus.
fornecido pela israelense NSO Group para agências de inteligência, instituições policiais e órgãos militares no mundo inteiro, com a capacidade de comprometer a maioria dos dispositivos móveis com sistemas operacionais Android e iOS. A invasão do dispositivo móvel ocorre normalmente com um simples clique da vítima em um link suspeito, ou a partir de clique zero. Com isso, o invasor tem acesso a todas as mensagens de texto, e-mails, senhas, fotos, vídeos, áudios, histórico de buscas e localização. Acesso ao celular inteiro. Às vezes nem precisa clicar em link nenhum, gente. Só de receber uma ligação. Tudo depende de um monte de coisa. Mas se um jornalista, por exemplo, que for alvo de Pegasus, receber uma ligação, não precisa atender. Só da ligação popar na tela dele, dependendo do tipo de celular que ele está usando e de como ele está exposto, já era, perdeu tudo. Ou então, se for um caso mais sofisticado, clicou num link ali, recebido por e-mail, recebido por SMS, as forças policiais, ou Pegasus, pode ver tudo, né? E aí, quem vai ter acesso a essas coisas? Como mostra o relatório do Gabinete de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos sobre privacidade na era digital, o malware Pegasus foi utilizado na vigilância de mais de 50 mil números de telefones. E uma análise forense de vários telefones infectados, relatórios de 2021 revelaram que pelo menos 189 jornalistas, 85 defensores de direitos humanos e mais de 600 políticos e funcionários do governo, incluindo ministros e diplomatas, foram afetados como alvos. Se vocês buscarem, vocês vão ver o Pegasus sendo contratado ou tentado contratar no Brasil, tá, gente? Enfim, tem uma série de coisas que eu trabalho, que eu faço trabalho voluntário e tal, e uma das instituições que eu faço trabalho voluntário é a Transparência Internacional, entrou na justiça para impedir o governo brasileiro de contratar o software Pegasus, conseguiu impedir durante um tempo, depois esse impedimento caiu, e hoje eu já não sei mais como tá a situação, mas o software Pegasus é usado no Brasil. É isso aí. Foi usado, né? Foi usado durante a gestão anterior, hoje eu já não sei. A ação de acesso a câmeras e microfones, transformando celulares em mecanismos de vigilância ativa, fere fortemente o direito à privacidade, do devido processo legal e do julgamento justo, uma vez que o hackeamento permite não só acesso aos dados do dispositivo, conteúdo e interações com outros dispositivos, mas também a alteração, manipulação do dispositivo infectado. Caminhando no sentido contrário do cenário internacional, que busca o banimento de malwares de espionagem, como ferramenta Pegasus, no Brasil, segundo o relatório da pesquisa Mercadores da Insegurança, Conjuntura e Riscos do Hacking Governamental do Brasil, o uso dessas ferramentas das autoridades brasileiras se encontra em estágio fortemente avançado de assimilação e, basicamente, qualquer recurso de segurança em dispositivos pessoais é superado pelas suas capacidades, que mostram um campo de fortes riscos sociais e jurídicos. Ainda, na utilização dessas ferramentas por instituições de segurança pública, pode criar um ambiente de controle irrestrito não mapeável, impossibilitando a proteção de dados pessoais e privacidade. Lembra do terceiro filme do Batman? Que o Batman invade terceiro filme do Nolan, né? Que o Batman invade todos os celulares e usa as câmeras de tudo? É por aí. Câmeras de todo mundo para encontrar quem ele quer encontrar, né? Batman é fascista, é isso. Câmeras nas fardas dos policiais. Proteção de imagens e dados. Câmeras nas fardas dos policiais. Proteção de imagens e dados. Especificamente, a utilização de câmeras no fardamento das polícias surge em meio às disputas dentro do campo da segurança pública em nosso país, como uma forma de gerenciar uma melhor atuação policial, reduzindo abusos de poder, enfrentando o alto número de mortes praticadas pelos agentes e evitando mortes dos próprios policiais, em que pese as promessas de melhorias sociais a partir do uso dessa tecnologia, um olhar crítico com relação a esse campo merece ser realizado. As câmeras corporais nas fardas dos policiais, dentro desse cenário de ilegalismos, na atuação das instituições de segurança pública, como apontado por... As câmeras corporais nas fardas dos policiais, dentro desse cenário de legalismos, na atuação das instituições de segurança pública, como apontado por autores como Adorno e Dias, em 2014, Cante de Lima, em 2014, Costa e Lima, em 2014 e Muniz e Júnior, em 2014, aparecem como forma de gerir o uso ilegítimo e letal da força por parte dos policiais, além de proteger o próprio policial acerca das alegações falsas de cometimentos de violências. Internacionalmente, se referindo, o uso dessa tecnologia ganha ascensão nos Estados Unidos, por meados de 2013, a partir de uma demanda pública frente às mortes praticadas por policiais, principalmente de civis negros que ganharam repercussão midiática, demonstrando uma forma de atuação brutal por parte das polícias. Todo mundo lembra Black Lives Matter, I Can't Breathe, Breonna Taylor, Green, e tantos outros, né? Enfim. Contudo, as pesquisas internacionais apresentam alguns pontos instigantes e delicados já identificados na utilização dessa tecnologia. Alguns estudos demonstram que inexistem
Vamos de novo. Contudo, as pesquisas internacionais apresentam alguns pontos instigantes e delicados já identificados na utilização dessa tecnologia de câmeras na farda dos policiais. Alguns estudos demonstram que inexistem diferenças nos índices de uso de força a partir da adoção das câmeras corporais. Loom, et al., 2020. B. Outros estudos mostram que os policiais equipados com câmeras no corpo são tão propensos a usar a força quanto aqueles sem as câmeras. C. Por outro lado, algumas pesquisas apresentam a ineficácia de acesso por partes de civis que se envolvem em uma ação com violência policial. As filmagens de violência policial. Ringrose, né? Então, ou seja, por outro lado, pesquisas mostram que civis não conseguem acessar, a polícia não libera, que é o que está acontecendo no Brasil. A polícia é dona da câmera e das imagens, e ela não libera quando quer. D. As imagens produzidas pelas câmeras aparecem menos como uma forma de responsabilização e mais como uma maneira de produzir provas contra civis e desencorajar a liberdade de expressão. Ringrose, 2022. É de se salientar que alguns estudos demonstram diminuição do uso de força por policiais, contudo, outros caminham na direção contrária, referências na tela. Por fim, algumas pesquisas apresentam a redução do número de abordagens policiais e de reclamações contra policiais a partir da utilização de câmeras nas fardas dos policiais, referência na tela. No Brasil, as câmeras começaram a ser testadas nas fardas da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul em 2022, mas em alguns outros estados já vêm sendo implementadas como Santa Catarina e Rondônia. No ano de 2019, em São Paulo, no ano de 2021, a títulos exemplificativos. Ficou todo mal pontuado aí, mas vocês entenderam, né? Está sendo testado no Brasil inteiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia, São Paulo, e é isso aí. Em análises iniciais, as pesquisas nacionais demonstram que as câmeras nas fardas dos policiais tendem a diminuir a violência praticada pelos agentes de segurança pública, além de aumentar o controle e supervisão da atividade policial. A tecnologia, nesse sentido, se afastaria de uma ideia de salvação ou solução única e adentraria no campo de profissionalização e governança, com o intuito de fazer crescer a eficiência das ações policiais junto de uma racionalidade burocrática, através de supervisão, controle e aumento das formas de accountability, como sinalizam Lima, Bueno, Sobral e Pacheco. Accountability e responsabilização, tá, gente? Ainda aposta-se na redução da impunidade com relação aos abusos policiais e proteger policiais de falsas acusações, acho que é isso. Por outro lado, a atenção ao uso das imagens e dados gerados pela utilização das câmeras dos fardos dos policiais, além da proteção à privacidade dos sujeitos que aparecem nas filmagens, bem como acesso, armazenamento e gerência dessas mesmas imagens, aparecem como pontos cruciais e necessários aos debates. A gerência das imagens e dos dados, possibilitando a cadeia de custódia legal dos registros, parece só ser bem manejada se levando em conta as variáveis que em grande medida protegem as privacidades dos sujeitos e a administração das imagens. Os primeiros dados produzidos sobre a utilização das câmeras nas fardas dos policiais do Brasil demonstram uma forte aderência da população, provando o uso dessas tecnologias pelos agentes de segurança. Aderência à crítica, acrescento eu. Continuemos. Ainda aparecem as câmeras corporais como influentes em análises incipientes na redução do uso da força e de prisões por parte dos policiais. Isso aqui eu até trago, gente, duas referências para vocês, tá? Primeira referência, não teve redução no Rio de Janeiro, podem pesquisar aí. Câmeras corporais não reduzem violência, Rio de Janeiro, busca na web, vai ter. Segunda coisa, em São Paulo, que dizem que reduziu 80%, é um negócio horroroso, os dados são terríveis. É assim, ó. Eles comparam o mês com as fardas com, com a média dos 12 meses anteriores. Em 11 meses, a polícia de São Paulo matou 100 e poucas pessoas, 102 se eu não me engano. Em um mês, no mês antes das câmeras, no mês antes das câmeras, isso foi maio. Em maio, a polícia matou mais 100 e tantas pessoas. Ou seja, em 11 meses matou 100 e poucas pessoas. Em maio matou 100 e tantas pessoas. Em junho implementam as câmeras e anunciam a redução de 80% nas mortes. Mas, pô, vocês reduziram as mortes de um pico que você acabou de fazer. Você vinha matando tantas pessoas por mês, você de repente subiu para matar 100 pessoas por mês e agora você anuncia uma redução de 80%. Pode olhar os dados, está lá, tem isso no meu Instagram se você quiser ver. Voltando ao texto. Em sentido contrário, recentemente foi noticiado o caso de policiais militares da Rota do Estado de São Paulo que taparam suas câmeras durante a morte de suspeito em Osasco, demonstrando que tecnologias não são milagres, que ocorrem trazendo mudanças nas formas de um agir violento, que revelam formas delicadas de governança
governança das instituições policiais brasileiras. Isso é outra crítica, gente. A polícia se adapta. Todo policial sabe que está com a câmera no peito. A partir do momento que ele sabe que ele está com a câmera no peito, ele vai agir da forma com quem está com a câmera no peito. Ele vai virar a câmera, ele vai agir de um outro jeito, ele vai aparecer à noite encapuzado. Câmera na farda não garante nada. Câmeras na farda são um recurso que pode ser importante, principalmente com batalhões como BOP, CORE, Rota, esses que fazem incursões. Mas câmeras na farda são vigilância do Estado. Se as câmeras e os arquivos estiverem nas mãos da polícia ou do Estado, elas se tornam mais uma ferramenta de opressão. Como tudo vira mais uma ferramenta de opressão da população civil. A gente está vendo isso aqui neste artigo, e não sou eu que estou falando, eu estou lendo para vocês e fazendo os comentários. Conclusão. A câmera nas fases dos policiais, o hacking governamental, o reconhecimento facial dentro do campo de segurança pública são temas que versam em grande medida sobre tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis e direito à privacidade. O princípio de autodeterminação informativa, por exemplo, que seria a garantia do controle do cidadão sobre as suas próprias informações, um dos alicerces de proteção de dados pessoais, segundo a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, presente também no anteprojeto de LGPD penal elaborado pela Comissão de Direitos do Senado, é confrontado com a utilização dessas ferramentas, ainda mais sem qualquer diretriz institucional e legislativa para seus usos. Ainda é importante destacar a existência do projeto de lei 1515-22, proposto pelo deputado Coronel Armanda, PL Santa Catarina, que disputa espaço e divergência política com a proposição do APL. No mais, parece que a utilização de princípios clássicos de direito penal, como o princípio da proporcionalidade da necessidade, podem auxiliar uma implementação com parâmetros a serem seguidos para a utilização de algumas das tecnologias de monitoramento na esfera de segurança pública, na tentativa de estancar uma possível vigilância em massa indiscriminada. Nesse sentido, a criação e utilização de tecnologias pelas instituições de segurança pública, principalmente pelas polícias brasileiras, com foco nas polícias militares, levanta uma série de problemas, nuances e apontamentos necessários a serem feitos. Isso é evidente com a implementação de câmeras corporais nas fardas dos policiais, uma vez que estão tratando de novas formas de policiamento, de produção de imagens e de dados de civis, de imagens e dados dos próprios policiais, além da relação de como lidar com privacidade. À medida que as câmeras vão sendo implementadas, é necessária uma avaliação sistemática das políticas, efeito das câmeras e das relações com as comunidades, privacidades e as preocupações levantadas pelos oficiais da linha de frente. As expectativas de que as câmeras criam em termos de processos judiciais e práticas do seu uso que se entrelaçam como formas de governança e responsabilização, accountability. Sem adentrar em um binarismo de bom versus mal, se afastar da crença mágica das tecnologias na área de segurança pública parece urgente. A aquisição de equipamentos tecnológicos é apenas um dos passos de um denso processo de verificação das práticas e fiscalização da atuação policial. A simples utilização de câmeras corporais sem um olhar atento para a responsabilização e compliance, confiança, não sei, e responsabilização e transparência, pode cair no tão conhecido ciclo violento do fazer policial, apenas com novos trajes. É isso. Texto excelente de Luísa Dutra, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, deixem aí embaixo os comentários. Em breve vai ter mais conteúdo sobre isso aqui no canal. Espalhe isso aí, faz corte, faz o que quiser. Valeu, falou, 140 MBA, voltando. Agora com vídeo de 22 minutos, 23!